O medo pode ser uma mensagem positiva, sim, que a sua consciência envia para suas emoções, trazendo um senso de responsabilidade, de prudência. O medo, ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de risco, perigo. O medo, meu irmão, minha irmã, tem tudo para ser positivo, gerar prudência, responsabilidade. É o medo que, antes de entrar em casa, te faz olhar para a esquerda, para a direita. É o medo que gera prudência, que traz responsabilidade. É o medo de tomar 0 na prova, que te leva a estudar. O medo, ele pode ser sim uma mensagem positiva, que a sua consciência, seu raciocínio, sua percepção, seus sentidos envia para o seu estado emocional, trazendo alerta, trazendo prevenção. Mas o medo também, ele pode ser de alguma maneira desequilibrado. O medo, ele pode pegar o futuro e trazer para hoje, trazer incerteza e fazer você caminhar em cima dessas incertezas. O medo pode bloquear, parar. Talvez algumas pessoas, diante de alguma situação de risco, perigo, elas foram bloqueadas, paralisadas pelo medo. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás em São Paulo, no Parque Laguna, onde eu morava, que eu testemunhei um assalto à mão armada e um empresário chegando, e eu lembro como se fosse hoje, né? Um homem caminhando, ele tinha um problema na perna, ele arrancou uma pistola, apontou para o dono da empresa e pegou ali o malote que o dono da empresa estava. Eu lembro que eu estava mais ou menos a 2 metros deles, que eu estava passando de bicicleta, mas eu parei e o medo me travou, o medo me impediu de, dar meia volta, o medo me impediu de cortar eles ali embora. Eu fiquei paralisado, travado, olhando para aquela situação, e esse é o perigo. O medo tem paralisado, bloqueado, o medo tem impedido muitas pessoas de seguirem em frente. O medo tem impedido muitas pessoas de desvencilhar daquilo que é obstáculo e seguir em frente. O que o medo tem feito com você? Você já parou para pensar? Será que o medo não tem me bloqueado? Será que o medo não tem me parado? Será que o medo não tem me impedido de seguir em frente? As Escrituras, em 1 Reis capítulo 19, fala a respeito do profeta Elias, um homem de Deus que teve experiências magníficas, mas que diante do medo pediu a morte para si e entrou num estado de profunda depressão. Elias, esse grande homem de Deus, que quando Tiago vai falar a respeito dele, Tiago capítulo 5, versículo 17, 18, se você tiver uma Bíblia aí, Tiago ele escreve assim a respeito do profeta Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Verso 18. Outra vez ele orou e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Tiago ele escreve a respeito do profeta Elias, e quando ele escreve a respeito do profeta Elias, ele fala: olha, Elias era gente como a gente. Elias era humano como nós, porque às vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos, nós olhamos para esses grandes homens, grandes mulheres das Escrituras, e às vezes achamos eles fora da curva demais, distantes demais de uma realidade que vivemos. A Bíblia diz que Elias era gente como a gente, ele era um ser humano como nós somos, e esse ser humano ele viveu coisas únicas, ele viveu momentos altos, ele viveu momentos de auge, de sucesso, porque a vida é assim. A vida ela é feita de momentos altos e baixos. A vida sentimental é feita de momentos altos e baixos. A vida ela tem as suas oscilações, e o ser humano, a vida do ser humano, ela passa por essas oscilações. E eu creio que quando Tiago ele escreve aqui a respeito de Elias, ele tem em mente o capítulo 18, o capítulo 19 de 1 Reis, que mostra o profeta Elias vivendo no auge, mas ao mesmo tempo também vivendo nos vales. O profeta Elias estando muito bem, mas o profeta Elias também estando muito mal. Quando você vai para 1 Reis, você vai ver no capítulo 17, no verso 1, que Elias ele prediz uma seca, ele profetiza um tempo de seca que viria, e esse tempo vem. Quando 1 Reis 17, verso 6, você vai ver Elias sendo sustentado por Deus.
Deus trazendo experiências únicas para esse grande profeta. Em 1 Reis 17:15, você vai ver Elias testemunhando o milagre da multiplicação da farinha. Quando você vê 1 Reis 18, versículo 38, você vai ver o profeta Elias clamando a Deus e Deus respondendo com fogo. 1 Reis 18, do 41 ao 46, você vai ver agora, depois de 3 anos e meio de seca, ele profetizando chuva e a chuva vindo. Ou seja, Elias era um grande profeta, Elias foi um grande profeta, Elias foi um homem de Deus que viveu experiências únicas, e você e eu também podemos viver experiências únicas, porque Elias, ele era gente como a gente, ele era humano como a gente, mas ele entendia o que ele carregava, ele sabia o Deus que estava sobre a vida dele. Eu quero dizer para você que você, sendo gente como a gente, humano como a gente, você ainda assim pode viver coisas únicas e extraordinárias, assim como o profeta Elias, que vive esse momento de auge, esse momento de sucesso, de altos, de conquistas. Pense bem, ele profetizando seca e a seca vindo. Pense bem, ele declarando: olha, não vai chover, e não choveu. Pense bem, ele sendo sustentado, os corvos trazendo sustento para ele. Pense bem, ele vendo a multiplicação da farinha. Pense bem, meu irmão, ele profetizando que venha fogo dos céus, e Deus responde com fogo, e o fogo vem. Pense bem, ele profetizando chuva, e a chuva vindo. Preste atenção nisso. Elias viveu momentos maravilhosos, e eu creio que você já viveu momentos maravilhosos. Eu creio que você tem muitos momentos maravilhosos para viver pela frente, mas sendo um homem e uma mulher de Deus, mas vivendo momentos extraordinários, momentos de auge, momentos de sucesso. Isso não nos impede de, às vezes, vivermos os vales, as dificuldades. Grava isso no seu coração. Quando Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, no capítulo 18, quando Elias, ele experimenta algo único, Deus respondendo com fogo, consumindo ali, sabe, o sacrifício, os profetas de Baal são vencidos. O capítulo 19 vai falar que Acabe, rei de Israel, Acabe, ele conta a Jezabel o vexame que ele passou com os profetas de Baal. E Jezabel envia uma mensagem ameaçadora ao profeta Elias. O capítulo 19 de 1 Reis diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um destes profetas. Ou seja, Elias aqui recebe uma ameaça. E eu creio que talvez você já passou por uma situação ou conheceu alguém que já foi ameaçado. É horrível vivenciar a ameaça, porque a ameaça, ela traz uma situação de eminente perigo a qualquer instante, a qualquer momento. Elias foi ameaçado, e o problema começa a surgir aqui quando a ameaça bate à porta de Elias. Ele permite que, por uma greta ou não, o medo entre e se assente no seu coração. O medo que poderia ser equilibrado, o medo que poderia trazer prudência e responsabilidade, o medo fez com que Elias tomasse decisões precipitadas. O medo fez com que Elias tomasse decisões não pensadas. A Bíblia vai dizer assim no versículo 3, Elias ficou com medo, levantou-se e saiu para salvar a sua vida. Se foi até Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Sabe, uma das coisas que, querido, eu percebo aqui, Elias, com essa experiência, está mostrando algo para mim e para você. Grandes vitórias, períodos e estações de grandes vitórias fazem surgir também grandes inimigos. Eu percebo aqui que o problema é que Elias vivenciou vitórias. Quando você olha para o capítulo 17, 18, quando você olha principalmente para o capítulo 18, ele profetizando e vindo fogo dos céus, ele profetizando e a chuva vindo, Elias está vindo de grandes vitórias, e isso faz surgir um grande inimigo. O inimigo se chama Jezabel, e ela tem uma ameaça,
ela tem uma palavra de morte contra o profeta Elias, meu irmão. E ele tinha motivos para temer, porque o capítulo 18, versículo 4 diz que Jezabel, ela matava profetas. Ou seja, Elias, ele está nos ensinando algo aqui. Elias, ele está aprendendo algo aqui. Grandes vitórias fazem surgir grandes inimigos. Muitos homens e mulheres querem viver momentos de vitória e está tudo bem, glória a Deus por isso, mas comece a se preparar, porque grandes vitórias fazem surgir grandes inimigos. Se prepare para conquistar coisas grandes, mas se prepare para, após as vitórias, enfrentar grandes inimigos também. Sabe, uma outra lição que eu aprendo aqui é que o medo, ele faz surgir em nós uma capacidade que talvez nós não tínhamos, que é a capacidade de deixar pessoas importantes para trás. Elias, ele deixa pessoas importantes para trás, Elias deixa histórias para trás.